Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, graças te dou pelo privilégio de poder estar diante da Tua presença. Somos gratos por mais uma vez nos alcançar com o dom da vida. Somos gratos pelo privilégio de termos a oportunidade de estarmos diante da Tua presença para aprender, para ouvir a Tua voz. Nos dirige, seja conosco. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, visite o meu coração, o coração de toda a minha casa. Alcance o coração de todos aqueles que nos acompanhar neste devocional desta terça-feira, assim como o coração de todos os que estiverem ao seu redor. Permita-nos usufruir de tudo o que a Sua palavra é capaz de nos proporcionar. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra é o que precisamos para continuar agradando a Ti e vivendo uma vida para a glória do Teu santo nome. Somos gratos porque até aqui o Senhor tem nos alcançado com a presença do Teu Espírito Santo, nos alcançado com o poder da Tua palavra, tem nos alcançado com tantas coisas e queremos ser gratos a Ti. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso o nosso coração se alegra. Pai, nos dê vitória, nos dê graça nos momentos adversos. Continue nos alcançando com a alegria, continue nos alcançando com a misericórdia, continue nos alcançando com a Tua bondade, continue nos alcançando com a Tua fidelidade. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu te peço, e já por fé, Pai, eu quero agradecê-lo, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor se fará presente mais uma vez. Amém. E graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Nesta linda manhã de sexta-feira, quero agradecer a Deus pela sua infinita bondade, misericórdia. Chegamos de uma linda segunda-feira por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Chegamos no dia 22/8/2025. Chego nesta linda sexta-feira com o coração grato, com o coração alegre. E nesta manhã eu gostaria de deixar registrado o meu carinho, a minha consideração pela família do pastor Carlos Doa. O pastor Carlos é um dos pastores aqui da nossa igreja e é uma referência de homem de Deus para mim, para minha casa, para minha família, não só para mim, para minha casa, para minha família, mas para toda a casa do pastor e todos os que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ontem, aprove Deus recolher o seu servo. Hoje, o nosso pastor descansa, está em um lugar de descanso, como a palavra de Deus nos ensina, que todos aqueles que temem o Senhor, quando partem desta vida, vai para um lugar de descanso. O nosso pastor está neste lugar hoje. Ele está na companhia do meu avô, na companhia de todos aqueles que partiram fiéis ao Senhor. Quero deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, a todos os que sentem a perda do nosso pastor. Confesso que era uma notícia que eu não gostaria de receber. Porém, nós sabemos que esta notícia ela é inevitável na vida de todos nós. Ninguém escapará desta notícia, da partida de um ente querido. Mas eu quero deixar aqui a minha consideração, o meu carinho e a minha gratidão a Deus por conhecê-lo. Pastor Carlos, ele era diferenciado. Perdoai-me. Ele era uma pessoa especial. Ele tinha um olhar
diferente. Um presente de Deus. Eu pude receber o carinho, como também pude retribuir o carinho. Enquanto você viver, enquanto você respirar, dê carinho, amor, e também peço a Deus que você receba esse de volta, porque é muito bom, é muito bom. Que Deus abrace o coração da irmã Florisa, de toda a sua casa. É um pastor que vou guardar no meu coração com muito carinho, e tudo aquilo que ele deixou para mim, eu vou guardar, e não demorará muito, porque é um até breve, né? Se Deus me der a oportunidade, estarei junto com a família no momento ali do sepultamento, e vou dizer um até breve para o meu pastor. Até daqui a pouco, porque ontem foi ele, mas quem sabe muito em breve não serei eu, né? Então, porque nós não sabemos quem vai ser o próximo, mas todas as vezes que eu vou em um enterro, uma despedida de uma pessoa que teme ao Senhor, eu digo um até breve. Até daqui a pouquinho o verei e viveremos juntos pela eternidade, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenho deixado aqui as minhas considerações. Sei que não vai tirar a dor e nem vai suprir a falta do nosso pastor, mas é muito bom você saber que você tem amigos, irmãos, que se alegram nos momentos difíceis, mas também que sentem a dor quando chega o momento. Então, a família do pastor, quero que saibam que podem contar comigo e com a minha família. Gratidão a Deus por nos permitir. O nosso pastor não teve o privilégio de acordar no dia de hoje, mas eu e você tivemos. O milagre somos nós. Então vamos fazer valer a pena, assim como o nosso pastor Carlos Duó fez valer a pena cada dia que viveu, vivendo para a glória de Deus. Vamos colocar em prática, em nome de Jesus. Estamos aqui, eu me lembrando ali, meditando na palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus me fazendo lembrar que nós agora vamos dar continuidade, né? Jesus Cristo nos deu este exemplo. Sempre que ele ouvia a notícia, ele ouviu notícias de perda, perdeu João Batista, perdeu muitos entes queridos também, que estavam ao seu redor. Porém, em nenhum momento ele deixou de continuar sendo um milagre. Então, nós somos um milagre. Chegamos numa linda sexta-feira pela bondade e a misericórdia de Deus Pai. Vamos fazer valer a pena? Claro que vamos. Vamos começar a interceder uns pelos outros. Deixa eu aproveitar a oportunidade e interceder por ti, e você aproveita a oportunidade e interceda por mim. O primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para a minha linda Eni Gomes do meu coração. Minha linda princesa, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Que prazer e que privilégio eu tenho de interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Entro diante da presença do nosso Deus, entro diante da presença do nosso Pai e intercedo por ti. Peço bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas, transbordantes sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que te cercam. Peço a Deus que alcance a sua vida com a verdadeira paz, com a verdadeira alegria. Peço a Deus que encontre você, vá de encontro a você e que supra suas necessidades. Peço que Ele continue te guardando, te livrando de todo o mal. Que todos os teus dias você sinta a alegria e o contentamento de viver para a glória de Deus. Hoje, peço a Deus que você viva como Cristo viveu. Peço a Deus que você ande como Cristo andou. Peço a Deus que dê a você um coração igual ao de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Que Ele continue sendo o seu maior exemplo. Vai aparecer na sua vida muitas pessoas boas, muitas pessoas também que não são tão boas, mas vão aparecer pessoas que servirá de referência, que servirá de exemplo, mas nenhuma delas será tão grande exemplo
quanto Cristo foi. Você pode admirar, claro que pode. Você pode ter como referência, claro que pode. Você pode amar estas pessoas, deve amá-las, mas teu maior exemplo se chama Cristo Jesus. Se você andar como ele andou, você vai usufruir de tudo aquilo que ele usufruiu. Se você sentir o que ele sentiu, você vai conseguir experimentar a plenitude da palavra de Deus. Ame como ele amou, ande como ele andou, sendo ele o seu maior exemplo todos os dias, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque se você olhar para os homens, você vai chegar um momento que vai decepcionar. Pode acontecer de você querer olhar para alguém e este alguém já não existir mais. Então, Jesus Cristo é o único que existe de eternidade a eternidade. É a única pessoa que você vai olhar e você não vai se arrepender, não vai se decepcionar, não vai. Você não vai ficar triste, você vai olhar para Jesus e sempre vai ter esperança. Vai olhar para Jesus e sempre vai ter um caminho. Vai olhar para Jesus e sempre vai ter alimento para sua alma. Vai olhar para Jesus e sempre vai ter um exemplo a ser seguido. É o que eu peço a Deus, para você e para toda a sua casa, que você tenha Jesus Cristo como a sua maior referência, que ele seja o teu maior e melhor exemplo. Existe alguém como ele? Não. Houve alguém como ele? Não. Existirá alguém como ele? Também não. Então olhe para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Sendo assim, você vai viver os teus dias com fé, vai viver os teus dias experimentando o extraordinário de Deus, vai experimentar os teus dias recebendo o cuidado, o amor de Deus. Então, Jesus é o teu maior exemplo que ele possa ser. Viva como ele viveu, sinta o que ele sentiu, ame como ele amou, perdoe como ele perdoou, né? E o nome do Senhor será glorificado na tua vida e na vida de toda a tua casa. Te amo, minha linda Dani Gomes. Você é um presente de Deus para mim. Chegamos de uma linda sexta-feira, que aqui em Hortolândia, São Paulo, o tempo tá gostoso. Nem tô de blusa hoje, ó. Glória a Deus nas alturas. Gratidão a Deus por este tão lindo e abençoado dia. Vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena e o nome do Senhor ser grandemente glorificado. A minha linda Dani Gomes está sozinha? Claro que não. O bom dia também vai para o meu amigo Mendes XZ1. Bom dia. Deus abençoe. É uma alegria ter a sua companhia. Bom dia para o Bielzinho 2548. Bom dia, é uma alegria ter a sua companhia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia, e a paz do Senhor para minha linda princesa Dani Gomes. Bom dia, e a paz do Senhor para a minha linda Luzia Rosiane Barbosa. Bom dia, minha companheira. A paz do Senhor, é uma alegria ter a sua companhia. Bom dia para a linda Salete Lima Rocha. Um grande abraço, minha princesa. Bom dia, é tão bom ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Flávia do meu coração. Amo você. Amo a sua companhia, amo o seu amor, amo o seu carinho. Você é um presente de Deus para mim. Bom dia, minha princesa. Só de você existir e já é motivo de eu dar glória misturado com aleluia. Te amo. Você é um milagre vivo para a glória de Deus. Bom dia. E a paz do Senhor para minha companheira Rosana Falcão do meu coração. Bom dia, meu amor. Amo você. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Francine Gonçalves. Bom dia, minha princesa. Casa é nossa, Deus abençoe. Bom dia para a minha linda Edna Moraes do meu coração. Bom dia, minha princesa. É uma alegria estar aqui na sua companhia. Bom dia para o meu amigo Otávio Araújo. Bom dia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Bom dia e a paz do Senhor para o Everton. Bom dia, meu amigo. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Bom dia para minha linda Edna Moraes do meu coração. Te amo, princesa. Bom dia para minha linda Adriana Santos do meu coração.
É hoje, minha princesa, nossa festividade com o coral Vozes Celestes. Chegou o dia, para a glória de Deus. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos entregar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos nos entregar de corpo, alma e espírito, para que o Pai se agrade de nós e nos honre com a sua maravilhosa presença. Bom dia para você, bom dia para Gabi, bom dia para Emily, bom dia para linda Laís, bom dia para o meu amigo Fidelino, para o lindo Henrique e para todas as criançadas que estão aí na sua companhia. Te amo. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos que nos acompanham ao vivo pelo Instagram. Ao vivo não vou conseguir, mas daqui a pouco vou compartilhar essa live no YouTube, no Facebook. A vocês, meus irmãos do Facebook, o meu beijo, o meu carinho, o meu abraço, a minha consideração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a cada um de vós. Para os meus irmãos do YouTube, o mesmo, receba o meu carinho, o meu amor, a minha consideração e sejam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. É uma alegria estar na companhia de cada um de vocês. Não sei em que momento este devocional vai chegar até você, mas o certo é que, se Deus permitir chegar, seja alcançado pela presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus, porque aqui Ele manda, Ele que comanda, Ele que dirige. Então, Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Hoje, chegamos no nosso último dia de devocional desta semana. O nosso devocional acontece de segunda a sexta-feira, porque sábado e domingo por aqui é uma loucura para a glória de Deus, mas é bênção, é os dias que Deus nos permite, já vamos ser gratos por isso. Gratidão a Deus, então, por nos permitir. Tivemos o privilégio de ter vida e de termos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus todos os dias nessa semana. Às vezes acontece um imprevisto ou outro, mas esta semana Deus nos deu o privilégio de termos o conhecimento da palavra de Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta e hoje, sexta-feira. Gratidão a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós através da sua palavra. Nesta semana, qual era o tema? O tema era, ou é, a palavra de Deus é. Nós completamos esta frase durante esta semana. E nós vamos recapitular, mas ao mesmo tempo já entrar no devocional diário desta semana. Então, nós vamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque nós vamos fazer uma comparação com tudo aquilo que nós aprendemos nessa semana com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, porque Ele foi e sempre será o nosso maior exemplo, a nossa maior referência. A palavra de Deus, o versículo diário de hoje, está em João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo de número 1. Aonde fica João e irmã Raquel? João fica depois de Lucas e antes do livro de Atos. Confesso, sempre confessarei e deixarei muito bem claro que João é um dos discípulos que eu mais amo. Deus é bom. Gosto da visão dele, gosto do comportamento dele, gosto das atitudes dele. Eu não vejo João falando demais, eu não vejo João. Ele é aquele observador, observa, consegue ver os detalhes, ele consegue aproveitar Jesus de uma forma que poucos conseguiriam. Ele consegue ser amigo íntimo, bem próximo, aquele amigo que abraça, aquele amigo que faz parte da família de Jesus. É gostoso, é aquela pessoa que Deus te apresenta e você é próximo. Então, como eu gosto de proximidade, então João é uma referência para mim. Achou? João, capítulo 1, versículo 1. Então leia juntamente comigo. Irmã, não posso, estou no trabalho, estou aqui dirigindo, estou viajando, estou tomando um café com pão de queijo. Amém. Apenas ouça a palavra e permita que o Espírito Santo de Deus fale comigo e contigo mais uma vez. Em João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou ler de novo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu vou ler também o 2, o 3 e o 4 e o 5, dá vontade de ler tudo, né? Mas eu vou ler também o 2, o 3, o 4 e o 5
porque se diz respeito ao verbo. Então diz assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Gosto de ler porque faz parte no que se diz respeito ao verbo. Hoje nós vamos dar continuidade ao aprendizado e completar a frase: a palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o próprio Filho de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Ou seja, toda a palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, se resume em Cristo. Ai, irmã, como eu gostaria de experimentar o amor de Deus. Muito prazer, Jesus Cristo. Ah, como eu gostaria de alcançar a salvação da minha alma. Muito prazer, Jesus Cristo. Ah, como eu gostaria de ser alcançado com a graça, como eu gostaria de ser alcançado com a misericórdia, como eu gostaria... Muito prazer, Jesus Cristo. Ah, mas eu gostaria de conhecer o Criador de todas as coisas. Muito prazer, Jesus Cristo. Era o Pai falando, era o Pai projetando e era Jesus Cristo colocando em prática. Jesus Cristo é o próprio verbo. O que é verbo, irmão? É palavra. Palavra de Deus, a vontade. Ah, quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Muito prazer, Jesus Cristo está pronto e à disposição para se revelar a ti, para que você possa conhecer a vontade do Pai. A vontade do Pai é esta: que todos que conheçam, que todos que querem o conhecer, primeiro passe pelo seu Filho. A vontade do Pai é essa: que todos se salvem. A vontade do Pai é essa: que todos vivam na plenitude da palavra de Deus. A vontade do Pai é essa: que você viva o extraordinário do Pai. A glória de Deus, Ele quer que você veja a glória de Deus. E Jesus Cristo é Ele. Muito prazer. Você quer receber a cura desta enfermidade? Muito prazer, Jesus Cristo. Você quer receber aí direção, quer receber um bom conselho, quer ter muito prazer, Jesus Cristo. Ah, quero saciar a fome da minha alma. Muito prazer, Jesus Cristo. Ah, cansei deste mundo de ilusão e de mentira, quero conhecer a verdade. Muito prazer, Jesus Cristo. É o verbo. Nesta semana nós aprendemos muitas coisas, e uma das coisas que nós aprendemos é que a palavra de Deus, ela é algo que eu preciso ter. Sem Jesus não dá. Sem ter Jesus Cristo na tua vida não dá, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, você não se aproxima de Deus. Sem Ele, você não tem salvação. Sem Ele, você não tem vida eterna. Sem Ele, se não for através dEle, se você não ouvir o que Ele falou, Jesus Cristo é a própria palavra encarnada. Tudo se resume em Cristo. Ele é o centro. E aí a pergunta vai, né? Onde é que Jesus Cristo está na sua vida? Qual é a prioridade que Ele tem? Porque dependendo de onde Ele estiver aí, é onde a palavra de Deus está. Dependendo do valor que você está dando a Cristo, é o mesmo valor que você está dando à palavra de Deus. Jesus Cristo é o próprio verbo. Ele é a palavra encarnada. Ele é o centro. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Sem Ele, irmão, não dá. Sem Ele, sem vida eterna. Sem Ele, sem esperança. Sem Ele, sem alegria. Sem Ele. Então vamos lá. Na segunda-feira, então nós vamos recapitular e ter Jesus Cristo como nosso exemplo, para você ver como Ele é maravilhoso, né? Tem menino, ó, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é Jesus. Bora lá. Na segunda-feira, nós aprendemos de que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Jesus Cristo, irmão, Ele é o próprio poder, viu? Então, quando nós aprendemos com Davi de que nós precisamos dar valor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, nós vamos aprender com Jesus Cristo de que Ele, como o próprio verbo vivo, sabe muito bem o que usar para vencer o inimigo da nossa alma. Jesus Cristo, Ele é exemplo para tudo, como homem e como Deus. Como homem,
ele utilizou o poder da palavra de Deus para poder silenciar o inimigo da nossa alma, para poder colocar aí um limite no inimigo da nossa alma. E isso nós vemos quando Jesus Cristo é tentado no deserto, quando ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E o que eu acho interessante é que, para nós, irmão, o inimigo manda os espíritos, né? Seus espíritos, aqueles que estão ao seu serviço. Mas com Jesus Cristo enfrentou Satanás cara a cara, frente a frente. E eu não vi Jesus Cristo fugindo. Eu não vi Jesus Cristo com medo. Porque ele sabia que a palavra era a única arma que ele tinha à disposição para silenciar. E Jesus Cristo silencia o inimigo com o poder da palavra. O inimigo da nossa alma vem tentando desafiá-lo. Olha, se tu realmente é filho de Deus, né? Eu sei que você tem poder para transformar essas pedras em pães. Jesus Cristo, com o poder da palavra, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu, como verbo vivo, sei muito bem o poder que a palavra tem. E aqui comigo, tu não vai ter vez não. Eu vou silenciá-lo. Não chegou o momento de eu pisar na tua cabeça, mas eu consigo te silenciar com a palavra. A palavra de Deus diz que o inimigo continua tentando, dizendo: eu sei que tu és o filho de Deus, né? E como filho de Deus, você se lançar daqui, ó, levou Jesus no pináculo do templo, lança-se daqui abaixo, e o Pai dará ordem aos anjos ao teu respeito, e não vai te acontecer nenhum mal. Jesus Cristo dá uma olhadinha e falou: você acha que eu sou bobo? Tenho conhecimento, sou o próprio verbo vivo encarnado. A palavra de Deus também me ensina que eu não devo tentar. Meu Pai pode me livrar? Pode. Quando eu estiver em perigo, Ele vai me livrar? Ah, com certeza. Mas eu não tenho o poder, eu não posso tentá-lo, eu não posso aqui só desafiá-lo para provar o seu amor. Jamais faria isso. Por fim, Satanás tenta mais uma vez, oferecendo todos os reinos, oferecendo todas as coisas, e Jesus Cristo fala assim: não, meu filho, eu adorar você, dobrar o meu joelho para te adorar, eu sei muito bem quem eu sou o filho do Deus vivo, e sei também diante de quem eu devo me prostrar e adorar. Somente diante do meu Pai eu me prostrarei, eu adorarei. Jamais trocaria o que o céu tem para me oferecer por um momento de prazer aqui. E esquece que aqui comigo tu não tem vez, porque além de eu ser o verbo vivo encarnado, mesmo como homem, tenho muito bem o discernimento do poder que a palavra tem, e a palavra te silencia, a palavra ela te dá um limite. Então é bom tu sair daqui, porque aqui comigo você não tem vez. Em todos os momentos em que Jesus Cristo, como homem, enfrentou as forças espirituais, eu não vi em nenhum momento meu Jesus com medo. Pelo contrário, sobre ele tinha unção, sobre ele tinha autoridade, sobre ele tinha a ousadia. Jesus Cristo, certa feita, ficou sabendo de um homem que botava medo em todo mundo, que era o endemoniado tem dois nomes, vou falar de Gadareno, tem outro nome. A palavra de Deus diz que todo mundo fugia, mas Jesus Cristo não. Está lá Jesus Cristo indo de encontro àquele homem. Todo mundo fugia, todo mundo tinha medo, não tinha prisão que segurava, não tinha corrente que segurava. A palavra de Deus diz que em vez de Jesus Cristo fugir, ele foi de encontro àquela alma, foi de encontro àquela pessoa, porque Jesus Cristo, irmão, não tem legião, não tem inferno, não tem demônio que segura ele. A palavra de Deus diz que ele vai com o poder da palavra, e quando ele chega lá, irmão, aquele homem, ele está possuído por uma legião. Aquela legião, irmão, pede permissão. Jesus Cristo não precisou fazer muito esforço, não. Só a presença de Jesus no ambiente já trouxe e impôs respeito. Aquela legião olha para Jesus e fala assim: ó, por que você está aqui? Não chegou o tempo de você estar aqui. Jesus Cristo só dá uma olhadinha, e eles falam assim: mas já que tu está aqui, nos permita então ir lá para aqueles porcos. Jesus Cristo não precisa fazer muita coisa. Nos permita entrar naqueles porcos, Jesus Cristo fala: pode ir, só isso. O próprio verbo
Irmão, mesmo Jesus Cristo como homem, eu não vi Jesus Cristo com medo das hostes e potestades. Pelo contrário, aonde Jesus Cristo chegava, se tinha uma pessoa oprimida, estava lá Jesus Cristo libertando. Se tinha uma pessoa que estava ali aprisionada por uma enfermidade e que vinha de um espírito maligno, tinha Jesus Cristo o discernimento espiritual de discernir quando era espírito maligno, quando não. Jesus Cristo como homem, irmão, não teve problema nenhum em se utilizar do poder da palavra para poder silenciar o inimigo da sua alma e impor respeito. Aonde Jesus Cristo chegava, não tinha demônio que ficava no ambiente. O poder da palavra e o próprio verbo vivo, irmão, porque Jesus Cristo ele estava como homem, mas também como Deus. Ele estava ali com o poder da palavra de Deus, mas ele também era o próprio poder. O inimigo não conseguia ficar no ambiente. Se tinha alguém ali atormentado por um espírito maligno, não conseguia ficar diante da presença do Pai, do Filho de Deus, não conseguia, por causa do poder da palavra. Jesus Cristo, o próprio verbo vivo. Irmão, ninguém, a morte também não consegue segurá-lo. O inferno não consegue vencer. O inferno, irmão, eles tentam fazer de tudo para poder parar, mas não consegue. Quem é que consegue parar? Um homem e uma mulher que dá valor à palavra de Deus. Quem é que, irmão, o inferno não consegue, Satanás não consegue, os demônios não conseguem, não consegue parar. Estava lá Jesus Cristo, dia e noite e dia, pregando a palavra, ensinando a palavra, vivendo a palavra, com o poder da palavra, expulsando demônios, com o poder da palavra, curando os enfermos. A palavra de Deus, o próprio verbo vivo encarnado. Irmão, como eu gostaria de ver. As pessoas se maravilhavam, as pessoas glorificavam a Deus, as pessoas exaltavam a Deus, porque teve o privilégio de conhecer um homem que dava prioridade à palavra, dava à palavra o seu devido valor. Ele usou esta palavra para expulsar os demônios, usou como verbo vivo. Irmão, quem é que existe? Ninguém. Legião não resiste, enfermidade não resiste, morte não resiste. Aonde Jesus Cristo chegava, irmão, o próprio verbo vivo encarnado, aonde ele chegava e tinha alguém morto, voltava à vida. Por quê? Não consegue, irmão, a presença do verbo vivo. Irmão, Jesus é tudo o que eu preciso. Não tem nada que ele não consiga resolver. Aonde ele chega, a justiça, aonde ele chega a cura, aonde ele chega a milagre, aonde ele chega a salvação, aonde ele chega a libertação, aonde ele chega, irmão, a alimento para a alma, mata a fome da tua alma, a sede da tua alma, o próprio verbo. Se Davi consegue silenciar o gigante com o poder da palavra, que é a espada do Espírito, Jesus Cristo é a própria arma. É maravilhoso. Na terça-feira nós aprendemos de que nós temos a palavra de Deus e ela é o que eu preciso para mim ter fé. Ouvir, nós aprendemos que o ouvir vai gerar em mim a fé. Ouvir não é apenas ouvir, eu falar e você me ouvir. Ouvir é você ouvir a voz de Deus, reconhecer que é Ele que está falando, obedecer o que Ele está falando, ao ponto do Espírito Santo ter condições de gerar em ti uma fé inabalável. Você já conheceu alguém com tanta fé quanto Cristo? Sendo Ele o próprio verbo vivo, irmão? Desconheço. O meu mestre tinha tanta fé, mas porque ele era a própria fé. Por causa da palavra, ele é a própria palavra. Irmão, fé, aonde Jesus Cristo chegava, a fé acompanhava. Ao ponto de não só as pessoas que estão ao seu redor ver o que a fé é capaz de fazer, como também muitos foram alcançados com o dom da fé. Sendo o próprio verbo vivo encarnado, ele não só tinha fé, como também ele era a própria fé, ao ponto das pessoas olhar para ele e não resistir e gerar neles também fé.
A palavra de Deus nos ensinou de que a palavra de Deus, nós tivemos exemplo de Noé, correto? Irmão, só para você ter uma noção do que é verbo, o que é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmão, nós aprendemos com Noé, certo? Noé ouviu a voz de Deus, ao ponto de colocar em prática o que Deus mandou, e haver salvação para ele e a sua família, correto? Certo. Isso foi na terça-feira. Agora olha como é o verbo. O verbo ouve a voz de Deus, obedece à voz de Deus, ao ponto de gerar nele fé, o suficiente como homem, ao ponto dele ser o sacrifício perfeito, a arca perfeita, aonde a humanidade toda pode entrar. Ele se fez a arca. Ele é a arca. E todos quanto entrarem dentro desta arca, tem salvação. Um dos exemplos que nós tivemos ali foi Noé, correto? O que ele pediu para Noé? Faça uma arca. Para quê? Para que haja salvação para tu e a tua casa. Jesus Cristo agora, como verbo vivo, se coloca como arca, porque ele teve condições de ouvir a voz de Deus. Deus falou: desce, filho, eu preciso de você lá. Ele: sim, senhor, eis-me aqui, estou pronto. Ele vem, ele nasce, ele cresce, ao ponto de estar pronto para cumprir o seu chamado. E agora, com o seu sacrifício, com o seu exemplo de fé, sendo o próprio verbo vivo encarnado, ele se torna a arca. Irmã, não quero ser destruída com este mundo. Não quero ver o que vai acontecer com este mundo. Então entra dentro da arca. Jesus Cristo é a arca. Com o sacrifício dele, ele se torna a arca. Ele, sendo o verbo vivo encarnado, ele se torna a arca. Aí eu pergunto: você já está dentro da arca? Já está com Cristo? Já vive com Cristo? Aceitou a Cristo? Reconhece a Cristo? Então, parabéns, tu está dentro da arca. Você vai viver vida eterna e você não vai ser destruído com este mundo. Aonde é que está a tua família? Em Cristo Jesus? Então estão dentro da arca, alcançarão salvação e chegarão na eternidade, dando glória misturado com aleluia. Agora, não reconhece a Cristo, não tem fé suficiente de saber, de entender e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, enviado para que todo aquele que nele crê, ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu sinto muito, vai ser destruído com fogo juntamente com todo este mundo que está perdido. Noé, com o seu exemplo, consegue gerar em si uma fé inabalável. Jesus Cristo, como o próprio verbo. Irmão, Jesus é o que você precisa ou não é? Jesus é a arma que você precisa ou não é? É. Eu expulso um demônio em nome de quem? É em nome de Jesus. Eu coloco a mão sobre o enfermo para curar a enfermidade em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu recebo vida eterna. Eu consigo entrar dentro da arca, que é Cristo, em nome de quem? Em nome de Jesus. E Jesus está onde na tua vida? Ele está tendo prioridade aonde na tua vida? Ele é o próprio vivo, o próprio verbo vivo encarnado. É o meu maior exemplo. Se lá atrás Davi usa a arma do Espírito, meu Jesus Cristo, ele usa e está dizendo: eu sou a própria arma que você precisa. A palavra de Deus diz que na terça-feira Noé conseguiu alcançar uma fé inabalável mediante a fé. Aí Jesus diz: eu, como o próprio verbo vivo, como a própria palavra de Deus encarnada, sou o que você precisa para encontrar salvação para tu e a tua casa. Chegamos na quarta-feira. Na quarta-feira, a palavra de Deus nos ensinou que a palavra de Deus é tão maravilhosa que o Pai pode me proporcionar a oportunidade de eu pedir o que quiser. Vamos lá.
Jesus Cristo, como o verbo vivo encarnado, tudo o que ele pediu ao Pai, aconteceu. Tudo o que ele rogava ao Pai, acontecia. Veja que Jesus Cristo tinha uma intimidade com o Pai. E tudo o que ele pedia, e esta promessa, ele não é só para Cristo. Ele diz assim: todos quanto creem em mim, tudo o que pedirdes em oração, em meu nome, vos será feito. Eu sou a própria palavra encarnada. E eu tenho o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. O meu nome foi colocado sobre todo o nome. Quando você vai dobrar os seus joelhos para falar com o Pai, antes de você falar assim, meu Pai, você diz, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus Cristo se coloca como o verbo, como a palavra. E agora, nós, quando vamos pedir algo ao Pai, pedimos em nome de Jesus. Por quê? Porque é através do nome dele. Somente através dele. Quem não o recebe, quem não acredita, vai receber o quê? E tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Pai estará presente. Irmãos, na vida de Salomão, quando ele foi dormir e a palavra de Deus veio para ele, e naquele momento ele tem a oportunidade, porque ele dava valor à palavra. Irmão, Jesus Cristo como homem, enquanto ele viveu aqui, tudo o que ele pediu ao Pai, ele recebeu. Tudo. Tudo o que ele dizia, acontecia. Era ele falando e o Pai assinando embaixo. Tem poder, filho. O poder eu dei a ti, nos céus e na terra. Se eles verem a ti, é como se estiverem vendo a mim. Porque o que eu vi, você viu também. Aonde eu estive, você esteve também. E eu dei a você o poder. Eu dei a você a autoridade. Pode ir. Porque aonde você chegar, e o que pedirem em nome, em teu nome, assim será feito. Certa feita, um cego estava à beira do caminho. E olha como ele pede ajuda. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele poderia gritar: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tenha compaixão de mim. Mas ele sabia que quem estava perto era o filho. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E você acha que Jesus conseguiu ficar indiferente? Não. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Algumas pessoas perto daquele homem falavam assim: fica quieto, rapaz, ele não vai te ouvir. Ou fica quieto, você vai incomodar. Esse grito vai incomodar. Não incomoda não. Ele queria que Jesus ouvisse. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que Jesus Cristo ouviu. Ele volta para aquele homem e fala: o que queres que eu te faça? Já experimentou pedir em nome de Jesus? Já experimentou clamar Jesus? Tem um hino que é muito conhecido e que diz assim: clamo Jesus,
Declare pelas ruas, ok? O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Aquele cego clamou o nome de Jesus e ele falou: o que queres então que eu te faça? Pede o que você quer e eu vou dar. Porque tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Eu quero ver. Eu quero enxergar. A Bíblia diz então que milagrosamente Jesus Cristo devolve a visão para aquele homem. Quando este homem começa a enxergar, o que você acha que ele fez? Você acha que ele voltou para a família? Você acha que ele voltou para os amigos? Você acha que ele foi procurar um emprego? Não. Começou a seguir Jesus. Ele queria ver Jesus. Eu quero seguir Jesus. Eu quero voltar a enxergar. Para mim não viver mais uma vida do jeito que eu estou vivendo. Eu quero viver uma vida com esperança. Eu quero viver uma vida vendo a glória de Deus. Eu quero viver uma vida totalmente diferente. Quero viver uma vida diferente. Quero viver uma vida com esperança. Quero viver uma vida em novidade de vida. Eu te apresento Jesus. Siga Ele. Ande com Ele. Fale com Ele. Clame o nome dEle. A tua vida vai mudar. Irmão, o rei Salomão pediu e pediu bem. Este homem pediu e pediu bem. Por quê? O que ele pede não é para que ele fosse ter um emprego. Não, ele quer para conhecer Jesus. Ele quer para seguir Jesus. Ele quer para viver uma vida em novidade de vida. Salomão pede o quê? A palavra de Deus vem em sonho, mas ele não perde a oportunidade e pede então sabedoria, entendimento, conhecimento. Ele pede para que pudesse então poder servir as pessoas. Irmão, o que Jesus Cristo mais fez aqui? O poder que ele recebeu foi para poder servir as pessoas. A autoridade que estava sobre ele era para libertar as pessoas. O conhecimento, ele é o próprio verbo vivo. Para quê? Para alcançar vidas. O que ele recebeu do Pai foi nada mais, nada menos para poder servir. Jesus Cristo não é o verbo para bater no peito e dizer: eu tenho conhecimento e vocês não têm. Jesus Cristo não tem autoridade para bater no peito e falar: eu tenho e vocês não têm. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra e vocês não têm. Não, em nenhum momento você vê Jesus Cristo se colocando em um patamar de superioridade. Pelo contrário, todo o conhecimento que ele tem, ele compartilhou. Todo o poder que ele tinha, ele compartilhou. Toda a graça que ele tinha, ele compartilhou. Irmão, tudo que ele recebeu do Pai, ele compartilhou. Ele serviu ao ponto de chegar nos discípulos e dizer: olha, eu sou o verbo vivo encarnado, eu sou a própria palavra encarnada, e eu estou querendo que vocês entendam isso, para que vocês façam as obras maiores do que eu fiz. O que quero, eu não quero exclusividade. O que quero é que vocês se tornem um comigo, como eu e o Pai somos um. O poder que tenho eu dou a vós também. Vá e cure os enfermos. Vá e expulse os demônios. Vá e faça as obras que eu fiz. E vocês, se vocês realmente colocarem em prática, farão coisas maiores. O que Jesus Cristo estava querendo dizer de coisas maiores? O alcance seria maior. O ministério do meu mestre tinha um tempo limitado, apenas 3 anos. Mas os discípulos teriam muito mais tempo e teria condições de alcançar muito mais vida. O que Jesus Cristo veio era para o povo de Jerusalém, mas os discípulos iriam até os confins da terra.
eu e você conseguimos ir até os confins da terra. Com o quê? Com o nome de Jesus, com a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Quando nós vamos compartilhar a palavra de Deus, estamos nada mais, nada menos do que trazendo o conhecimento da existência de Cristo. Qual é a intenção de você ter o conhecimento da palavra de Deus? É crer em Cristo Jesus. Para que você comece em Gênesis e termine em Apocalipse, você começa Gênesis falando dele, mas termina também falando dele. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele deve ser o centro da minha vida. Ele deve ser o centro da sua vida. Aonde Jesus Cristo está na tua vida, ao ponto de você reconhecê-lo e agora usar esta arma que é Cristo. É Cristo que você usa. É o nome dele que você usa. É a palavra dele que você prega. Você é testemunha de Cristo. É dele que você deve falar. É nele que você deve crer. É ele que você deve compartilhar. É Jesus Cristo. O único que pode curar, o único que pode salvar, o único que pode libertar é através dele, é o nome dele, é o poder dele. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, é através de mim. Não tem como você chegar ao Pai sem antes passar por mim. Não tem. Na terça-feira, na segunda, aprendemos de que a palavra é a espada do Espírito, Jesus Cristo é a arma que você precisa. Na terça-feira, nós aprendemos que nós precisamos ouvir a palavra de Deus para ter fé. É Jesus Cristo que você precisa ouvir, é Jesus Cristo as suas palavras, os seus ensinamentos. É Ele que você precisa para que você gere uma fé inabalável, ao ponto de viver o que Ele viveu. Na quarta-feira, o poder que o Pai dá, de dar o que você quiser, tem que vir, tudo que pedirdes em meu nome, recebereis. Crendo, tudo que pedirdes em oração, crendo, né? É em meu nome, peça em meu nome, é em nome de Jesus Cristo, Pai, diante da tua presença, em nome do teu Filho Jesus Cristo, peço que o Senhor entre com justiça, em nome do teu Filho Jesus Cristo, opere mais um dos teus milagres, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Chegamos então na quinta-feira ontem. Ele é a própria salvação. Vamos lá. Ontem nós aprendemos de que se ouvires a minha palavra, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ontem nós aprendemos de que a palavra é a verdade e que a verdade tem condições de me trazer a verdadeira liberdade. Verdadeiramente sereis livres. Irmã Raquel, quero ser livre ao ponto de, independente da circunstância ou situação, a alegria é constante, a paz é constante, a direção é constante, independente do momento. Mas você precisa de quem? De Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Eu sou aquele que havia de vir. Vim, me entreguei, e não houve em mim engano, houve em mim verdade, houve em mim sinceridade. Nunca trouxe uma palavra de engano, pelo contrário, só prego a verdade. E quem é que quer ouvir a verdade hoje? Se Jesus Cristo chegar em mim aqui hoje, e Ele falou: filha, preciso falar com você, eu vou dizer: Senhor, eu estou aqui. Ele vai vir com a verdade. Ele vai falar para mim o que eu preciso ouvir. Jesus Cristo, como verbo vivo, Ele veio como homem e compartilhou a verdade, trouxe a palavra de Deus, e Ele se revela como a verdade, e muitos não o recebem. Quando Ele trazia uma palavra mais firme, porque é a verdade, um ensinamento mais duro, eles queriam procurar matar Jesus. Vamos lá. Quando Jesus Cristo vem para falar contigo, através da palavra de Deus, e Ele te diz a verdade, como é que você se comporta? Quando a verdade vem de encontro das suas necessidades,
Como é que eu me comporto? Se Jesus Cristo chegasse diante de ti hoje, Ele falaria a verdade, falaria o que você precisa, falaria o que você está em falta, ou o que você não está em falta. Ele é aquele, se você chegar nas cartas das 7 igrejas que foi revelado a João, você vai ver que cada igreja ouviu a verdade. O que Ele falaria para mim hoje? O que Ele falaria para ti hoje? Será que Ele chegaria em mim e falaria: tenho me agradado de ti, tenho me agradado da forma com que anda, tenho me agradado da forma com que fala, tenho me agradado, o seu coração está perto de mim? Ou Ele falaria: não, precisa melhorar, você precisa orar um pouco mais, precisa jejuar um pouco mais, precisa ter prazer na palavra de Deus um pouco mais, precisa crer em mim um pouco mais, eu preciso ter um pouco mais de importância na sua vida. Ele viria com a verdade. Mas o que o povo quer ouvir? Não, vem, que eu curo, vem, que eu abençoo, vem, que eu supro, vem. Não, Ele é capaz? Ele é capaz. Mas Ele vai vir com a verdade. Se o que você precisa não é a cura, mas é um momento de passar pelo vale da enfermidade para aprender alguma coisa, Ele fala: tu vai ficar aí até você aprender. Se você está precisando de algo da parte de Deus, Senhor, eu estou precisando de libertação, olha, eu preciso. Pois é, enquanto você praticar as coisas que o mundo pratica, enquanto você estiver longe de mim, não tem como eu te dar uma oportunidade de libertação. Porque para você precisa se achegar, você precisa estar perto de mim, você precisa ouvir a minha voz. Eu preciso estar perto para que as hostes e as potestades não consigam ficar perto de você. Eu sou o que você precisa. Quero ser verdadeiramente livre, então se aproxime de Cristo. Ame a Cristo. Ame os seus ensinamentos. Ouça a sua palavra. Irmão, os discípulos que estavam perto de Jesus Cristo, eles não ouviam só o que queriam ouvir. Eles ouviam o que precisavam ouvir, porque eles precisariam estar prontos para dar continuidade ao que Cristo estava começando. Você precisa ouvir o que você precisa ouvir, e não o que você quer ouvir, porque somente assim você será verdadeiramente livre. Um dia Pedro estava perto de Cristo, e ele diz: se o Senhor for preso, eu vou junto. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Em mim o Senhor tem um amigo, um companheiro. Beleza, Pedro. Mas não vai demorar muito e você vai me negar. Não vai demorar na dica de nada e você vai falar que não me conhece. Pedro, naquele momento, precisou ouvir o que ele precisava ouvir. Outra oportunidade, Pedro também ouve uma palavra um pouco mais firme. Quando Jesus Cristo revela quem Ele é e começa a dizer e compartilhar o que Ele deveria sofrer e padecer, Pedro se apresenta e diz: não, Senhor, o Senhor não pode ser preso, o Senhor não pode ser açoitado, o Senhor não pode morrer, o Senhor não pode. Naquele momento Jesus Cristo falou: apartai-vos de mim, você está sendo usado, cuidado. Cuidado. O inimigo está querendo usar você. O inimigo pediu para que, como trigo, como ele faz com o que fazem com o trigo, pediu para fazer contigo também, mas eu roguei ao Pai e não deixei. Um amigo verdadeiro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o melhor amigo que você pode ter. O melhor amigo não é aquele que só fica saindo para comer pizza. O melhor amigo não é só aquele que só satisfaz as suas vontades. Vamos, faço. Amigo de verdade é aquele que quando vê você indo a passos largos para o abismo, fala: tu tá caindo, você tá a um passo. Se você fizer isso, você vai para o abismo, você vai morrer. Ó lá, acorda. Mudança de vida, mudança de comportamento. Porque conhecer a verdade é ter a oportunidade de mudar de comportamento. Ter uma nova vida, ter uma nova perspectiva. Jesus Cristo, o Verbo vivo, está te convidando hoje para dizer: eu sou tudo o que você precisa.
sou eu. Eu sou o Verbo, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que te garante vida eterna, eu sou aquele que através do meu sacrifício te alcanço com a graça, te alcanço com a misericórdia, te alcanço com os milagres. Sou eu, Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem a minha orientação, sem a minha direção, sem as minhas palavras. O que eu disse, guarde-as no coração, porque você vai precisar delas. Jesus Cristo hoje se apresenta como a palavra. Sou eu. Sou eu que você precisa. O melhor amigo, um grande amigo, um consolador, o bom pastor, o Filho de Deus, o amor de Deus revelado ao mundo, aquele que perdoa pecados, aquele que purifica a tua alma. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Eu sou o que você precisa para ter vida eterna. Eu sou o que você precisa para viver uma vida com Deus. Eu sou aquilo, eu sou o intermediário. É eu que te ligo com o Pai. É eu que te trago de volta a ter intimidade com o Pai. Sou eu. Jesus. Tudo o que você precisa. Eu não consigo viver sem Ele. Eu não consigo sem clamar a Ele. Eu não consigo sem compartilhar Ele. Se eu falar de mim, não vai acontecer nada. Se eu impor as mãos sobre alguém em meu nome, não acontece nada. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Eu prego em nome de Jesus. Eu canto em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Tenho vida eterna em nome de Jesus. Sou chamada filha de Deus em nome de Jesus. Jesus Cristo se apresenta hoje como a palavra. Jesus Cristo hoje se apresenta a ti como tudo o que você precisa. A palavra de Deus se resume em Cristo. Você pode ver que Jesus Cristo está no princípio, você pode ver que Jesus Cristo está nas profecias, você vê que Jesus Cristo está nos tempos, quando Ele veio para cumprir o seu chamado, você vê que Jesus Cristo está no Apocalipse, você vê que Jesus Cristo está nos Evangelhos. Jesus Cristo é a palavra. E aonde é que Ele está na tua vida? Qual a prioridade que Ele tem na tua vida? Jesus Cristo hoje, Ele teria liberdade de entrar dentro da tua casa, se assentar à mesa, conversar com você. Jesus Cristo tem liberdade dentro da tua alma para te convencer através do Espírito Santo. Jesus Cristo está onde na tua vida? Porque sem Ele, Jesus Cristo é a palavra. Ele está em tudo. Tem até um livro assim: eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem Jesus. Se eu olhar para a natureza, eu vejo Jesus. Se eu olhar para você, eu enxergo Jesus. Se eu olhar para o céu, eu enxergo Jesus. Não tem como eu olhar para o Pai sem ver Jesus. Não tem como eu ir direto ao Pai sem passar por Jesus. Antes de eu chegar ao Pai, eu tenho que passar por Jesus. Quem é que vai buscar a igreja? É Jesus Cristo. Quem é que vai casar com a noiva? É Jesus Cristo. Quem é que tem todo o poder nos céus e na terra? É Jesus Cristo. Qual é o nome que está sobre todo o nome? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Jesus Cristo é
o teu maior exemplo. Jesus Cristo é o próprio Verbo encarnado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Jesus Cristo, irmão, é aquele que venceu a morte, é aquele que vai pisar na cabeça da serpente, é aquele que vai julgar as nações. Irmã Raquel, quem é que vai julgar as nações? É Jesus. Deus deu isso a ele. O poder é dado a ele. O Pai é o arquiteto. O Pai é o que projeta. O Pai é o que dá a última palavra. Mas é por intermédio de Jesus Cristo que tudo acontece. Na criação, era o Pai dizendo haja, e Jesus Cristo com o poder, colocando em prática. Com o poder. O Pai, haja, tá bom, Pai, ouve. Tenha, beleza. Divisão entre águas e terra firme, ok. Aves no céu, ok. Peixes no mar, ok. Os animais terrestres, ok. Era o Pai falando e o Filho obedecendo. O Pai falando, o Filho obedecendo. O Pai falando, o Filho obedecendo. E agora? A mesma coisa. Nada mudou. Só que agora, nós não temos Jesus Cristo em pessoa, em carne e osso aqui. Mas nós temos um semelhante a ele, o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu preciso crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aonde o Filho esteve, o Espírito Santo também já esteve. Aonde o Pai esteve, o Espírito Santo também já esteve. O poder que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito Santo também tem. E aonde o Espírito Santo de Deus está? Aonde ele deveria estar? Dentro de você, dentro de mim, fazendo morada, ao ponto de me convencer de quem é a voz que fala comigo, ao ponto dele produzir em mim tudo o que eu preciso. Eu preciso do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ao ponto dele me convencer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmã Raquel, como é que você tem tanta certeza? Por causa do Espírito Santo de Deus. Irmã Raquel, quando você prega, eu sinto algo diferente. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Irmã Raquel, quando você canta, eu sinto algo diferente. Por quê? É a presença do Espírito Santo de Deus. Teve um menino um dia que foi lá na igreja. E esse jovem, ele está atormentado por espíritos malignos. Ele está. Quando acabou o culto, eu tenho o costume de ir lá para frente, lá no portão da igreja, para cumprimentar os irmãos. E este jovem que foi visitar a igreja, olhou para mim e falou assim: por que que eu olho para você e eu tenho medo de você? Eu falei assim, a palavra exata não é isso, é o temor. É porque o que está em mim é diferente do que está em ti. E luz com trevas não vai. Aquele rapaz precisa de libertação, mas ele só vai alcançar se ele se aproximar de Cristo. A presença tem que estar perto para que os espíritos, mas ele não conseguiu ficar perto de mim. Ele não conseguiu. Se ele consegue ficar ali, o que tem nele vai embora. Porque a luz é mais forte do que as trevas. Chega em um quarto escuro, acende a luz, a escuridão não fica, não permanece. A luz é mais forte que a escuridão. Jesus é mais forte do que todas as hostes e potestade. Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Jesus é maior do que qualquer provação. Jesus é maior do que qualquer tentação. Jesus é maior, o poder é maior, nada se compara a Ele, não tem. Então Jesus Cristo te traz aqui hoje para dizer assim: a palavra de Deus sou eu mesmo. Muito prazer. A palavra de Deus é Cristo. A vontade de Deus é Cristo. O que Ele tem para fazer na minha vida é através de Cristo. Tudo o que você precisa acreditar é em Cristo Jesus. Ah, mas eu acredito em Deus. Mas para você acreditar em Deus, você tem que passar pelo Filho. Crer que Ele existe. Caso contrário, você pode até acreditar na existência de Deus, mas na eternidade você não chega.
sem acreditar em Cristo, sem acreditar no seu sacrifício, sem acreditar nas suas palavras, sem acreditar nos seus milagres, sem acreditar no seu nome, sem acreditar no seu poder, sem acreditar na sua existência, sem acreditar nele, sem passar por ele não vai. Então, hoje, Jesus é tudo o que eu preciso. Tem até um hino que fala assim, ó: Jesus, és todo o céu que eu quero. Jesus, és tudo que eu anelo. Jesus, eu não posso viver sem sentir a tua presença no meu ser. Que Deus abençoe e que você entenda de que a palavra de Deus se resume em Cristo Jesus. Jesus está em toda a palavra, e em toda, desde o início até o fim. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo e que tirou o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. Irmão, pode ver na história, Jesus Cristo, o próprio Cristo, certa feita fala assim: está aqui quem é maior que João Batista. Está aqui quem é maior do que Elias. Está aqui quem é maior do que Moisés. Está aqui quem é maior do que qualquer referência que já veio ou ainda há de vir. Eu sou. Quando Jesus Cristo falava eu sou, as pessoas se escandalizavam. Como que ele pode dizer? É blasfêmia? Não é. Ele é. Literalmente ele é. O que havia de vir. E aquele que eu aguardo todos os dias da minha vida. É ele que eu espero. É ele que eu clamo. É Jesus. Todos os dias. Quando é que o Senhor vem? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É ele que nós aguardamos. É ele que nós esperamos. Ele aguarda o dia em que o Pai apenas diz: vai, filho. E ele vem arrebatar a sua igreja. Será que você não se alegra de ser a igreja do arrebatamento? A noiva. Eu me alegro. Tem um hino que diz assim, ó: aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei. Vou adorar pela eternidade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Jesus é a arma. Jesus é a própria fé. Jesus é o próprio milagre. Jesus é tudo que você precisa, irmão. É aquele que vai te dar a salvação. Vamos agradecer? Vamos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças te dou por neste dia se apresentar a nós como a palavra, através do seu Filho Jesus Cristo. Pai, eu quero agradecê-lo pelo privilégio de ter Jesus Cristo como a minha referência. Gratidão por nos permitir usar o nome de Cristo. Gratidão por nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus através do seu Filho, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Se não fosse pelo seu sacrifício, se não fosse pelo seu exemplo, quem nós teríamos como exemplo? Quero agradecê-lo por ter Jesus Cristo sendo o próprio Verbo encarnado, habitou entre nós e nos deu o privilégio de conhecermos a Deus através
dele. Eu reconheço, Pai, através das suas obras. Eu reconheço, Pai, através das suas palavras. Eu reconheço, Pai, eu reconheço o amor do Pai através de Cristo Jesus. Fui alcançada com a maior prova de amor que eu poderia receber. Uma prova de amor que me garante vida eterna. Que aonde Ele está, Ele quer que eu esteja também. Um amor que eu não conseguiria retribuir. Mas darei o meu melhor para fazer o nome dele ser glorificado enquanto eu viver. Pai, gratidão por se apresentar a nós como tudo o que nós precisamos. É em teu nome que clamamos, é em teu nome que pedimos, é em teu nome que expulsamos os demônios, é em teu nome. A salvação vem através do teu nome, do teu sacrifício. E todos aqueles que creem em ti terão a oportunidade de entrar na arca e ter a salvação. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, continue nos dando o conhecimento e o entendimento de que nós precisamos da tua palavra, e a tua palavra se resume em Cristo. É Cristo. A palavra é Cristo. A vontade de Deus é Cristo. Se eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, é só eu olhar para Cristo. Se eu quero saber como é que Deus quer que eu ande ou me comporte, é só eu olhar para Cristo. Se eu quiser aprender como a orar, é só eu olhar para Cristo. Jesus Cristo é meu exemplo, a minha referência. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, seja conosco. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos alcance com a tua misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos alcance com a graça. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos alcance com o seu amor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos alcance com a fé. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos alcance com o conhecimento. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos alcance com a autoridade. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, o Senhor é bom. E a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quero pedir uma bênção especial pela vida dos meus irmãos que me acompanhou nesta live. Aqueles que acompanharam rapidinho, aqueles que ficaram do início ao fim, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem verão a live, mas serão alcançados pelo conhecimento da tua palavra. Através de alguém que reconhece Jesus Cristo como seu filho, como seu único filho. Pai, entrego em tuas mãos todos os pedidos de oração a mim feito. Tende misericórdia. Opere mais um dos teus milagres. Que haja resposta de clamor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu peço que haja resposta de oração à vida de cada um daqueles que são carentes da minha ajuda em oração. E eu sei que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor trará resposta a cada um dos teus filhos. Traga-nos um dia de paz. Traga-nos um dia de alegria. Traga-nos um dia sendo gratos a Ti pelo dom da vida. O Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Jesus, é tudo o que nós precisamos. É a Tua palavra. É a Tua vontade. Em uma única pessoa, Jesus. Que eu dê a Jesus o seu devido e merecido valor. Que eu dê a Cristo o seu único Filho todo o meu respeito, todo o meu temor. Que eu possa viver uma vida para a glória de Deus Pai. E eu vou conseguir tendo Jesus Cristo como minha referência. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. E por fé te agradeço. Somente quem entendeu que a palavra de Deus é Cristo, tudo se resume nele, por ele, para ele são todas as coisas. E que sem ele eu nada vou conseguir fazer. Levanta tua mão
de Jesus. Se um dia alguém fala assim, mas o que é a palavra de Deus? É Cristo. Mas é Cristo. Anuncie Cristo. Pregue a Cristo. Testemunhe de Cristo. Viva para Cristo. Viva como Cristo viveu. Fale como Cristo falou. Se comporte como Ele se comportou. Nosso maior exemplo, Cristo. Ele é a palavra. Terminamos esta frase dizendo, a palavra de Deus é Cristo. É o centro. Ele precisa receber o seu merecido valor. Eu tenho que reconhecê-lo como aquele que recebeu do Pai todo o poder, nos céus, na terra, debaixo da terra. Que Deus abençoe, meus irmãos. É uma alegria crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus na sua companhia. Como é bom ter o privilégio de aprender com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Tenhamos uma sexta-feira feliz, abençoada na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Tenhamos um final de semana feliz na companhia maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Se Deus disser que sim, se Deus nos der condições, segunda-feira estaremos reunidos em nome do Senhor para mais um momento de crescimento da palavra de Deus. Enquanto Ele me der vida, fôlego de vida, quero ser bênção de Deus na sua vida, assim como você é na minha. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Fiquem com Deus. Eu amo vocês.